Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando esta festa da Epifania do Senhor, que faz parte desse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo do Natal. A palavra Epifania significa manifestação. É Deus que se manifesta, se revela a nós, mostrando a sua face. É o que nós celebramos no Natal. Jesus Cristo que se encarna, que assume a nossa condição humana. A encarnação de Jesus Cristo, como nós vamos rezar daqui a pouco no prefácio, que ele se manifesta na carne, ele nos cria novamente, nos recria e nos mostra o caminho da vida eterna, da imortalidade. A vinda de Jesus é para nós como uma grande luz que ilumina o mundo, que tira a humanidade das trevas, do erro, do pecado e da morte. Essa luz do Senhor, que Ele representa, é a luz a qual nós devemos buscar seguir. Não é à toa que a primeira leitura que nós ouvimos hoje, da profecia de Isaías, justamente o profeta anuncia para a cidade de Jerusalém esta grande luz. Então toda a treva que existia seria dissipada por essa luz. Eles iriam caminhar segundo essa luz. E não somente o povo de Jerusalém, mas todas as nações. A leitura fala que todos os povos, todas as raças, línguas, fala da multidão de camelos, dromedários, que iriam até Jerusalém e se reuniriam em torno dessa luz. A profecia de Isaías, a gente vê essa profecia acontecendo no texto que nós ouvimos no Evangelho. Jesus é a realização dessa e de todas as profecias que os profetas fizeram sobre a vinda do Messias. No texto do Evangelho, a gente tem de modo principal a figura dos magos, que a gente, popularmente costuma dizer os reis magos. A palavra não os chama de reis, mas os magos que vieram do Oriente. E eles representam toda essa grande variedade de nações, de povos distantes. Quando a gente olha o nosso presépio, a gente contempla a cena do nascimento de Jesus, a gente vê os pastores, que eram pessoas locais, com o seu rebanho, com as suas ovelhas, que representam o povo de mais perto. Os magos, eles trazem em si esse simbolismo daqueles que vieram de longe, distante. E distantes não só na geografia, fisicamente, mas distantes porque eram de uma outra cultura, distantes porque eram de uma outra fé, de outros conhecimentos. E isso é um sinal que nos mostra que a salvação de Jesus, o seu projeto salvador que ele vem trazer ao mundo com a sua encarnação, não é para um grupo fechado de pessoas, mas o Senhor deseja salvar a todos, os de perto e os de longe, quem conhece a palavra e quem ainda não teve contato com ela. É como se ele dissesse para nós hoje que a salvação é para todos, não só para nós que já estamos aqui caminhando como seus discípulos e seguidores, mas para toda pessoa de perto ou de longe que se coloque aberto a ouvir e encontrar nele, no próprio Jesus, a sua referência. Aliás, esse é um dos ensinamentos que a palavra de Deus hoje nos traz. Porque esse caminho que os magos fizeram até Jesus, eles tinham a estrela como guia. O quanto é importante hoje nós buscarmos encontrar em Jesus o nosso guia, a luz que mostra a direção da nossa vida. Muitas vezes nós, carentes de referências, acabamos nos perdendo ouvindo outras vozes. Vozes que nos distraem, que mostram caminhos contrários ao do Evangelho de Jesus, ou seja, que não
pregam a justiça, que não pregam a solidariedade, o amor, o encontro fraterno, a compaixão, o cuidado com os menores, com os mais pobres, com os que sofrem mais. Então essas vozes que nos distanciam, elas não devem ser a nossa referência. A nossa primeira referência, que nos mostra a direção, é o próprio Cristo, a luz dele que ilumina a nossa vida. Depois, o texto também nos mostra que esse caminho nem sempre é um caminho fácil, que muitas vezes a gente precisa passar pelo lugar de sofrimento, pelo lugar de morte, de medo, de insegurança. Porque no caminho dos magos, eles passaram por Jerusalém, que é o lugar onde Jesus Cristo depois iria passar pela sua paixão, pela sua morte. E lá eles encontram o rei Herodes e todos os outros poderosos do tempo de Jesus, que, sabendo do nascimento do Messias, se sentem ameaçados, sentem que o seu poder poderia ser ferido, e eles se fecham no seu egoísmo, no seu ódio, e procuram saber onde o menino estava, não para adorá-lo, mas para matá-lo. Depois, então, os magos seguem, continuam caminhando pela estrela até encontrarem-se com Jesus. A primeira atitude, que o Evangelho fala que eles tiveram primeiro, diante de Jesus, sentiram uma imensa alegria. A alegria que nós também somos convidados a sentir. Nós falamos da alegria algumas semanas atrás. Não uma alegria simples, rasa, de apenas risos, mas uma alegria profunda que só é possível ter na contemplação de Deus, que é o que eles fizeram logo em seguida. Encheram o seu coração de alegria e contemplaram o Salvador, colocando-se de joelhos diante de Jesus para adorá-lo. Depois, abriram os seus cofres, ou seja, abriram o seu íntimo, aquilo de mais precioso que eles tinham, e ofereceram os seus dons, os seus presentes ao Salvador. No caso dos presentes que os magos ofereceram, são presentes simbólicos que revelam quem é Jesus. O ouro vem nos dizer que Jesus Cristo é o Rei do universo, o Rei da nossa vida, e que vem para instaurar o seu reino de amor e de justiça. O incenso que nos diz que Jesus Cristo é Deus, unigênito, criado, gerado, não criado, e que tem a mesma essência do Pai, como nós vamos rezar daqui a pouco no nosso creio. Depois, eles apresentam a mirra, essa erva perfumada que era utilizada para preparar os corpos, embalsamar os corpos, e que nos lembra que esse menino, que é rei e que é Deus, quis ser também homem, plenamente, assumindo toda a nossa condição humana, inclusive passando pela morte. E essa presença de Jesus, essa revelação que ele faz, ela vem para transformar a nossa vida. Foi a experiência que os magos fizeram e a mesma experiência que nós também somos chamados a fazer. Porque depois de encontrarem-se com Jesus, foram avisados em sonho pelo anjo e retornaram por um outro caminho. Não passaram mais pelo caminho da morte, da destruição, do sofrimento que representava por Herodes, mas seguiram uma direção nova, uma direção de vida. Então hoje, recordando, celebrando essa manifestação de Jesus Cristo, que a gente se sinta mais uma vez compromissados com Ele, sendo seus seguidores verdadeiros, iluminados pela sua luz. Que a gente possa hoje oferecer não mais ouro, incenso e mirra, mas hoje oferecer o próprio Cristo, o dom primeiro da nossa vida que nós entregamos no altar, na celebração da Eucaristia. Entregar a Ele a nossa vida, o nosso desejo de sermos conduzidos por Ele, de participarmos do seu reino,
de sermos filhos desse Deus que nos ama e que cuida de nós, e de, na nossa humanidade, honrar essa humanidade consagrada por Ele com a sua encarnação. Que a manifestação de Jesus nos faça seguir novos rumos, direções de vida e de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.